Gente, vamos conversar com o Dr. Marcelo a respeito desses números. O Dr. Marcelo Tournier está aqui, eu já quero falar com ele para a gente já tirar algumas dúvidas, né? Porque a gente sabe que a vacinação está andando, a vacinação está indo muito bem, obrigado, mas eu acho que ainda falta muito, se a gente for pensar, porque agora vem o Spring Break, isso é um grande problema, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas primeiro, boa noite, doutor Marcelo. Eu só queria começar já falando desses números que a gente viu. Não dá para ficar feliz, né? Ainda não dá. Boa noite, Paulo Sérgio. Eu acho que dá para começar a ter um pouco de esperança. Eu acho que servem para isso. Esses números americanos, eles servem para que a gente possa ter um pouquinho de esperança. Por quê? Porque além desses números que você mostrou, Paulo, existem mais algumas outras estatísticas que a gente está acompanhando, que elas são relacionadas ao número de internações hospitalares e ao número de mortes em relação ao número de casos, né? Na epidemiologia a gente chama isso de taxa de caso fatalidade. E isso, nas últimas semanas, ela vem se reduzindo, né, além da redução do número de casos que a gente está acompanhando. Então, isso começa a mostrar que é um certo reflexo já da questão da vacinação. Uma vez que nos Estados Unidos, nós já temos aí, estamos caminhando aí para 70% da população idosa vacinada, e números bem animadores aí em relação à população geral, né, Paulo? Em alguns estados, como a Califórnia, por exemplo, já chega a 26% e crescendo da população vacinada, onde a gente tem aí já uma marcante redução dos casos, das internações, né, que é algo que a gente está acompanhando, das internações hospitalares, e também das mortes naqueles grupos que são os grupos de alto risco. Isso bota para a gente uma esperança muito grande de que a estratégia de vacinação é algo que funciona e de que a gente precisa estimular a partir de agora, né, que as pessoas tomem as vacinas. Vai chegar a vez de todo mundo tomar, né? A gente Uhum. tá vendo aí uma aceleração muito grande aí de compra de Você vacina, vai vê, sobrar aqui, vacina, por né? exemplo, doutor Marcelo, aqui em Utah, não dá para a gente levar muito em consideração também Utah, porque são só 3 milhões de pessoas, mas está fluindo muito rápido. E ainda assim, o governo tinha sinalizado aquela situação de seguir o Texas, mas eles falaram, nós vamos liberar, depois que tiver vacinado mais gente. Mas eles já deram, tipo assim, aquele morde-a-sopra, né? Mas assim, muita gente já está sendo vacinada, inclusive fora daquelas margens, né? Em alguns lugares que já está com aquela idade de 60 anos, que é muito bom, inclusive a gente pensar assim. Já tem estados que estão abaixo de 60 anos. Aqui está programado para daqui 2 semanas estar vacinando todo mundo aqui em Utah. Quer dizer, não vai ter mais restrição. Quando começar o mês de abril já fica sem restrição. Então, um mês antes do que está programado para o resto do país. Mas assim, quando eu falo, eu até queria pedir para a produção para poder separar o gráfico que eu falo que tem a nossa o platô, porque fala-se muito na questão do platô, mas fala-se muito da possibilidade de uma nova onda, doutor. É possível a gente acabar caindo nessa roubada de achar que está tudo bem e vir uma terceira onda, é isso? Uma terceira ou quarta onda? Eu já nem sei mais que onda que a gente está, para ser bem sincero. É muito possível que a gente tenha uma nova onda e até que possa ser uma onda, né? Talvez aí considerável em número de casos. Provavelmente não, Paulo, em número de mortes, uma vez que a população de maior risco já está sendo vacinada. E talvez daqui a 1, 2 meses, quando esses casos voltarem a subir, é o que a gente já aprendeu até agora do coronavírus, né? Essa sazonalidade de que ele vem em picos normalmente que duram aí 3 meses e dá 3 meses de acalmada, né? A gente viu isso acontecendo ao longo do último ano, em que esses números eles subiam e desciam em vários lugares desse jeito. É por isso que a gente vê, por exemplo, olha, na Flórida deu uma aumentada, caiu, agora está caindo porque, né, é um estado que tem uma população idosa muito prevalente e vacinaram já muita gente lá, né? Então, graças a Deus aí teve um acompanhamento aí de vacinações e que, como eu falei, né, essa questão de que talvez esses casos venham a subir nos próximos 60 dias, isso preocupa por quê? Uhum. Porque mesmo acelerando a vacinação, existe um período de tempo aí de mais ou menos uns 60 dias para que a vacina possa estar fazendo o efeito de imunidade que deveria fazer. No caso, né, da vacina de 2 doses, né?
como é da Uhum. Pfizer e da Moderna, né, que estão dando aqui. Então, Paulo, é algo ainda para a gente ficar muito atento, não baixar a guarda, não deixar de usar as medidas de proteção, né? O CDC tem recomendado isso, inclusive, de manter o uso da máscara mesmo quem já tomou a Uhum. vacina, No para Texas, que a gente. no Texas, muitos empresários já falaram assim: não, eu vou manter o uso da máscara e quem quiser usar máscara vai entrar, vai comer. Quem não quiser, não vai entrar. Mas eu acho muito arriscado deixar na mão da população. Doutor, o gráfico está aí do lado e a gente vê realmente que houve uma queda. Pode-se dizer que os dois fatores são verdadeiros? A vacinação e a questão da imunidade também? Por conta de muita gente que já pegou a doença? São as duas coisas que fazem essa curva. E é uma curva forte, vamos combinar? Porque a gente estava com muitos casos ali, né? Menos de 90 dias para trás, né? Paulo, sim e não. Ele sim pelo seguinte, porque a imunidade pela doença, ela existe, a gente já viu isso, né? Um caso bem conhecido nosso é Manaus. Manaus passou por um pico muito grande, né? Mais ou menos uns 6 meses atrás. Uhum. Caíram os casos e eles ficaram mais ou menos 3, 4 meses na cidade com uma taxa de doentes muito baixa e de mortes também. Até que subiu graças a uma mutação que escapou daquela imunidade que aquelas pessoas tinham e que também, em alguns casos, não é uma imunidade permanente, né? É uma imunidade que é temporária. E aí, muitas pessoas que não tinham manifestado doença da primeira vez, que a gente não sabe se essas pessoas pegaram ou não o vírus, né? Porque até agora a gente não tem nenhum estudo em grande escala aí de imunidade da população. Mas, enfim, essas pessoas, muitas delas ficarão doentes. Eu tenho conversado com vários amigos que trabalham em UTIs em vários lugares do Brasil. Hoje a gente tem aí, né, a grosso modo, assim, uma ocupação de UTIs aí no Brasil que é metade, né? Metade idosos que ainda não foram vacinados, né, infelizmente, e a outra metade de pessoas que são jovens, pessoas que estão na sua faixa dos seus 30, 40 anos, com insuficiência respiratória grave, com os rins parados, em máquina de circulação extracorpórea, porque o coração não está mais funcionando. Então, esse é um risco muito grande de se ter uma mutação, Paulo, e que inclusive é Uhum. perigoso até aqui nos Estados Unidos, porque se o pessoal não se cuidar, esse vírus continuar se replicando, existe uma chance de surgir uma mutação que a vacina não funcione direito, Quer né? E aí dizer, nós vamos ter um vai problema depender grave. muito quer dizer, vai depender muito de todas as partes. Dos laboratórios ficarem de olho e continuarem testando, das pessoas continuarem se cuidando e também do governo estar atento para poder já tomar as medidas possíveis. Não dá para a gente botar a culpa só no governo ou só nas pessoas ou na questão de um fracasso, entre aspas, da vacina, que não é o caso, né? Doutor, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que foi que aconteceu no Brasil e as pessoas ficaram curiosas, querendo saber se uma pessoa toma uma dose de cada vacina, como proceder? Tomar alguma outra dose de uma das duas ou ficar nessa mesmo, uma dose complementa a outra? Como é que é essa situação? Paulo Sérgio, a gente ainda não sabe ao certo qual vai ser o efeito de você misturar vacinas diferentes, né? Até Uhum, pelo fato de que no Brasil, né, é um dos poucos países que a gente tem essa mistura de vacina com o vírus morto, que é a Coronavac, e a uhum. vacina que ela vem, né, com o vírus, né, com a parte do vírus criado geneticamente, que é essa vacina da AstraZeneca, a vacina de Oxford. A gente ainda não sabe como que vai acontecer na imunidade da pessoa ela tomando essas doses misturadas. Essas pessoas, inclusive, elas estão sendo monitoradas para isso, né? Na Inglaterra, eles estão começando, se eu não me engano, um estudo a respeito disso, misturando algumas dessas doses para saber como se vai proceder. Eu já escutei relatos aqui nos Estados Unidos também de acidentes aí onde pessoas tomaram uma dose da Pfizer e outra da Moderna. E o fato é que, assim, são casos isolados, a gente não sabe de fato o que vai acontecer nesses casos com as misturas das vacinas, mas até agora a orientação que a gente tem é que se você está tomando a vacina de 2 doses, ou seja, você não está tomando a vacina da Johnson Johnson, que é uma dose só, que você procure se informar para saber se a segunda dose é igual, né, se a marca da vacina da segunda dose é igual à marca da primeira.
Entendi. Doutor, agora a gente está vendo aí algumas imagens que mostram justamente a situação. Até eu pedi para encher com o GC da matéria, porque eu já vou comentar a respeito disso. O Brasil estava naquela situação de que não tinha vacina, não tem vacina, e agora a gente tem essa situação de que houve influência externa, não se comprou a vacina, mas finalmente eles vão comprar, inclusive, a Sputnik V, que diz que tem uma eficácia incrível e não sei o quê, e vai ter uma mistura. Possivelmente o Brasil vai ter muito mais vacinas diferentes do que até aqui nos Estados Unidos. Mas a minha dúvida é a seguinte: vacina boa é aquela que está ali disponível, né? Exatamente. Não tem outra. O que tem, não tem que ficar escolhendo, né? E muita gente me pergunta isso, Paulo, assim, né? Ah, pois é, mas disseram que a da Johnson é menos efetiva, que protege só 66% ou 70%. Eu não quero tomar essa da Johnson, eu quero tomar a da Moderna de 94, ou da Pfizer de 92. Mas é o seguinte, isso é uma observação interessante pelo seguinte, esses estudos eles foram feitos em ambientes diferentes um do outro. Então, o que é importante da gente saber nesses estudos é o quanto essas vacinas reduzem a taxa de hospitalização, primeiro, e segundo, quanto elas reduzem da mortalidade quando uma pessoa toma essa vacina. Isso, todas as três vacinas mostraram que você tem uma redução enorme na taxa de hospitalizações e o risco de mortalidade depois que você toma as doses que você tem que tomar dessas vacinas, seja da Pfizer ou da Moderna ou de uma dose da Johnson, o risco de você morrer devido à Covid, ele é muito pequeno, muito pequeno. Uhum. Então, é indiscutível isso, né? E quem puder tomar, já tiver disponível, tome a que tiver disponível, que você vai estar protegido, segundo o que a gente já sabe dessas evidências de todas essas vacinas. Doutor Marcelo, não posso deixar de perguntar sobre a questão dos tratamentos. A gente viu que o Remdesivir já vem dando alguns resultados já há algum tempo. Não é um remédio milagroso, mas que vem ajudando muito na questão do tratamento. Agora que já tem vacina, que as vacinas já têm um modo de fazer, vamos colocar assim, para você poder fazer as alterações, etc. É mais fácil se encontrar um remédio pro tratamento a partir de agora? Olha, Paulo, a gente já tem alguns medicamentos que, inclusive, são aprovados para uso emergencial e que têm uma efetividade, né? É, que são, por exemplo, os anticorpos monoclonais, né? Eles já alguns laboratórios já estão, como a Regeneron e também a Eli Lilly, estão com esses medicamentos já em fase de testes mais avançadas. Eles aqui nos Estados Unidos já possuem autorização de uso emergencial. Se vocês se recordam, foi um dos medicamentos que o Trump tomou quando, né, alegaram que ele estava com coronavírus. E esses medicamentos eles continuam em teste. São medicamentos que têm uma eficácia que aparentemente ela é comprovada contra a doença. O Remdesivir, ele é um medicamento bem interessante. Por quê? Porque já foram feitos vários estudos para saber se esse remédio reduzia a taxa de mortalidade, para saber se ele poderia salvar as pessoas de fato. O que se descobriu? Que parece, né, nessa amostra que eles estudaram até agora de pessoas que tomaram esse remédio, que não existe uma redução significativa da mortalidade, ou seja, quem toma ou quem não toma o remédio, Fica a na mesma. possibilidade dessa pessoa morrer é a mesma. Mas, Aham. por outro lado, as pessoas que tomam esse remédio parece que ficam menos tempo no hospital, ou seja, elas se recuperam mais rápido. Então você Então, dessa forma libera mais leitos. exato. Então, nesse sentido, talvez possa existir um benefício no uso dessa medicação. Talvez, porque Uhum, esse remédio ele ainda está em estudo, ele não foi aplicado em larga escala, né, Paulo Sérgio? uhum. Entendi. Olha só, outra pergunta aqui. Se uma pessoa tomou uma vacina que não é muito eficaz e depois de um tempo tiver uma vacina que seja mais eficaz do que ela já tomou, ela pode tomar de novo? Paulo, a princípio, as campanhas de vacinação que vão ser feitas aí, a gente ainda não tem, né, daqui para frente,
uma orientação a respeito de que tipo de vacinas as pessoas vão poder tomar, como isso vai ser feito. Eu acho que os primeiros países que começaram a fazer essas campanhas de vacinação em massa, né, como Israel, Emirados Árabes, vão ser os países que vão ter a oportunidade de nos guiar a respeito dos próximos passos. A princípio, né, se a gente olhar pelos mecanismos de ação de cada uma das vacinas, eles têm mecanismos de ação bem diferentes um do outro. Então, em teoria, né, a gente não vê aí uma interferência muito grande de um mecanismo no outro, né, porque eles são diferentes. E no fim, eles servem para criar a mesma coisa que é a famosa proteína spike, né, que é aquela proteína que bloqueia o vírus e não deixa o vírus entrar nas nossas células. Então, a princípio, o mecanismo final de ação dessas vacinas é a mesma, mas a gente ainda vai esperar aí para ver como essas campanhas de vacinação dos outros países vão se desenrolar e também em quanto tempo a gente vai precisar tomar a vacina, porque isso a gente também não tem claro, se é uma vez por Essa já era ano. uma pergunta minha, isso que eu ia falar. Para quem tomou agora, não se sabe se isso vai ser, se vai ser como a campanha da flu, né, da vacina da gripe, que é anual, ou outras, ou se é daqui 3 anos, daqui 2 anos. Ninguém sabe ainda como que vai ser isso, né? Exato. Ou a gente também não sabe, por exemplo, que tenha que tomar daqui a uns 6 meses. Isso também a gente não sabe. Puxa, será, cara? Porque são vacinas de primeira geração, né, Paulo Sérgio? E a gente não pode descartar aí o fato de que a gente ainda não tem pessoas vacinadas em tempo suficiente para saber se essa imunidade vai ser duradoura ou bastante. Esse é um outro motivo pelo qual, né, o Dr. Anthony Fauci aqui já vem recomendando já há um bom tempo, o CDC vem recomendando, e agora o próprio presidente também já abraçou isso de falar para as pessoas continuarem usando as máscaras, né? O pessoal quer Sim. comemorar o 4 de julho, né, como a grande independência esse ano, né? Tomara Uhum. Deus, pelo menos aqui, né, a gente torce aí que a situação se normalize no Brasil em breve, mas é importante a gente seguir com muita cautela. Doutor, antes da gente encerrar, eu acho que é uma pergunta que a maioria das pessoas que estão no Brasil, em outros lugares e querem vir para cá, estão se fazendo. A gente está vendo que a vacina está chegando nos lugares, está chegando, apesar de muito vagarosamente, a gente já tem pessoas que já tomou 100%. Por exemplo, a gente tem muito brasileiro aqui que é residente permanente ou já é cidadão e que não vê a família. A gente está pedindo para as pessoas evitarem de ir para o Brasil. Mas, de repente, os familiares lá já tomaram a vacina, já estão com 100% de vacina, né, que eles chamam de fully vaccinated, né? Essas pessoas, você acredita que vai surgir um protocolo, como o CDC já deu uma luz hoje, por exemplo, que eles têm 2 semanas para analisar protocolos para viajantes internacionais. Você acha que isso vai ser tipo não digo o tal do passaporte, que eu acho que ainda é muito cedo, mas que possa ser tratado como um passaporte? Olha, eu já estou vacinado, não preciso de quarentena, vou para os Estados Unidos. Você acha que isso pode acontecer e ser real? Eu acho que é bem possível e talvez seja um caminho, Paulo Sérgio. A gente já tem algumas experiências como essas com febre amarela, né? Que é uma doença que é endêmica, né? É uma doença que em alguns países ela existe e é impossível de ser eliminada porque ela já se disseminou, né? E alguns desses países, né? A gente sabe que algumas regiões do Brasil são assim, né? Principalmente norte e centro-oeste, e também alguns países como a China onde, por exemplo, você tem que ter uma carteira de vacinação internacional. Para viajar para alguns desses países, você tem que ter lá e entrar. E ao entrar no país, né, além de você apresentar o visto, você tem que apresentar uma carteirinha dessas, né? Eu tenho uma dessa, inclusive, que tá lá, a Anvisa tem em inglês e português, Uhum. e tem lá o selinho da vacina, tem lá a data onde foi feita a vacina da febre amarela, né? Para que o oficial de vistos naquele país veja, né? Ah, não, eu vim do Brasil, tá? Ele tomou a vacina, tá tudo certo, pode entrar. Eu acredito que seja possível que a gente venha a ter algo nesse sentido, né, Paulo? Até Uhum. porque a gente sabe que agora, assim, uma vez que os Estados Unidos está resolvendo o problema dele, é muito claro para os Estados Unidos, né, graças a essa administração que está valorizando a ciência, é muito Uhum. claro para eles que se eles não controlarem o problema dos outros países, o que pode acontecer é surgir uma nova mutação do corona
que venha a ser resistente a essas vacinas e comece tudo de novo. Vem alguém de um outro Sim, país, né, e dissemine aquilo lá. Porque, por exemplo, a mutação da Inglaterra é um exemplo muito clássico disso, né? Essa mutação da Inglaterra, ela surgiu lá, veio uma pessoa, né, que trouxe essa mutação do Reino Unido, e hoje ela já é uma das mutações predominantes nos Estados Unidos, cerca de 90 dias depois. Então, se existe um relaxamento nessa questão e não existe um controle em nível sistêmico, em nível global do vírus, nenhum país do mundo vai estar seguro. Isso que é importante agora, além da questão da vacina, para quem tem a vacina disponível. Fica um apelo aí novamente, né, Paulo, que eu faço: tome a vacina, independente da marca, se ela está disponível, tome. E se ela não estiver, mantenha as medidas de distanciamento social, evite ir para casa de qualquer pessoa que não seja estritamente necessária, procure manter os 2 metros de distância, procure usar a máscara sempre, mesmo ao ar livre, em locais com poucas pessoas, procure usar. E em locais de alto risco, que você realmente não tem jeito, você tem que ir, busque máscaras que tenham uma maior proteção. Ou usa 2 sim. máscaras de pano grosso com 4 camadas de pano, ou procure máscaras tipo PF2 ou N95, que são as máscaras que têm o maior nível de proteção e isolamento para que você se cuide, você também, mesmo que você não tenha o Covid sem sintomas, você também não contamine os outros. Então, Marcelo, chegou uma mensagem aqui da Daniela Itá que eu não posso deixar de dizer, até para a gente poder desmistificar esse assunto. Ela fala o seguinte: boa noite, Paulo Sérgio e equipe. O ex-marido da minha tia no Brasil tomou a Sinovac e acabou morrendo. Muito triste esses acontecimentos. A gente tem casos aqui de 4 pessoas aqui em Utah que acabaram morrendo depois de tomar a vacina. Só que, por exemplo, a Secretaria de Saúde daqui já veio a público dizer que as mortes não estão relacionadas à vacina, que foi uma coincidência. E até agora, então, a gente não existe nenhum tipo de registro de quem morreu por conta da vacina, né, doutor? Quer dizer, a gente precisa tirar isso da cabeça, isso não existe, né? Nós já temos no mundo já centenas de milhões de pessoas vacinadas. A taxa de eventos graves, de uma pessoa chegar a ir para um hospital, ficar muito ruim, bem ruim mesmo por causa de uma vacina, ela é de cerca de 1 em cada 100 milhões de vacinas. Ui, é É uma bastante, das pô. taxas de Quer dizer, segurança de quase nada. medicamentos mais segura que a gente tem até hoje. Por vários outros medicamentos, Paulo Sérgio, a gente tem uma taxa de efeitos colaterais e de eventos graves que é muito maior. A chance de você pegar o vírus, de você morrer, se você tem o vírus, ela é muito maior do que isso. Em Uhum. alguns casos, de cada 1.000 pessoas que pegam o coronavírus, 2 ou 3 vão morrer, ela é muito maior. Então, vale muito mais a pena você correr esse risco de você tomar a vacina e a cada 100 milhões, né? Que eu acho que em alguns casos é mais fácil ganhar em algumas loterias do que Tipo isso. você do que você ficar mal por causa da vacina. Vale muito mais a pena. E a vida não tem preço. Então, eu acho que nesse sentido é muito importante a pessoa entender que esses riscos e as recomendações que os governos fazem com base nessas estatísticas, elas são feitas justamente olhando para esses dados científicos. Uhum. Tá respondido, tá mais do que esclarecido. Quer dizer, são coincidências que daí as pessoas mal intencionadas acabam usando, né, os antivacinas, que infelizmente a gente continua tendo esses grupos por aí, que acabam utilizando desse discurso para poder falar. Olha, gente, só para dar uma dica para você. Se a vacina fosse ruim, até o outro presidente, o Donald Trump, e a Melania não teriam tomado a vacina da China, que ele não fez publicidade, fez questão de não falar, mas em janeiro ele tomou antes de sair da Casa Branca. Se fosse ruim, a mãe do Bolsonaro não teria tomado a vacina da China, que ela tomou a Sinovac, né? E aliás tomou as 2 doses já. Se fosse ruim, como essas pessoas acabam falando, que não tem que tomar, toma quem quer, eles não teriam aproveitado a chance, né? Então eu acho que vale a pena a gente tentar pelo menos entender esse paradoxo
né? Que é um paradoxo. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, sempre brilhante. Para quem quiser falar com o doutor Marcelo, saber mais do que ele faz na área da saúde, das pesquisas, do trabalho dele, é inova.life, é o endereço mesmo, inova.life é o endereço que você digita lá e você vai conseguir conhecer um pouco mais dessas pesquisas, dessa vida e desse mundo que o doutor Marcelo trabalha e vive para ajudar quem é vivo, nós aqui. Doutor Marcelo, mais uma vez, obrigado, boa noite. Obrigado, vamos seguir com ciência e fé. Boa noite. Valeu. Olha só, a gente vai continuar falando sobre coronavírus justamente porque uma pessoa acabou sendo presa. E olha, vou dizer, no Texas, onde a gente está tendo essa situação de que você pode ou não usar a máscara. E aí fica a critério de cada estabelecimento. E a partir do momento que existe a regra do estabelecimento, você tem que cumprir essa regra. Essa mulher foi presa, mas olha só o tamanho da confusão que ela aprontou. Dá só uma olhada aí. Você tá vendo aí, ó? Essa mulher se recusou a usar a máscara dentro de um banco no Texas, dizendo que o que você vai fazer? Você vai me prender? Bom, aparentemente foi isso que aconteceu. A polícia emitiu um mandado de prisão contra Terry Wright, de 65 anos. Um incidente na quinta-feira foi no Bank of America de Galveston, né? A bodycam do policial que acabou registrando toda a situação. A polícia afirma ter obtido um mandado de prisão por resistência à prisão e acusações de invasão de propriedade. O governador do Texas, para quem não sabe, o Greg Abbott, na quarta-feira, encerrou as ordens estaduais exigindo que as pessoas usassem máscaras em locais públicos, declarando que as empresas que deveriam decidir por si mesmo quais precauções tomarem em suas propriedades. Mas muitas empresas mantiveram suas próprias regras de máscara em vigor, que foi o que aconteceu com o Bank of America. Tá vendo ali atrás? Ali atrás dela tá todo mundo usando máscara. E aí, nesse momento, ela fala, vocês vão me prender, é isso? Olha só, vamos ouvir. Don't do that. Oh, no. Do not touch me. Who do you think you are? Point time. One Oh, back up. Some old lady is getting handcuffed here. There, people. Ow! Ma'am, put your hands behind your back. Olha lá, ó, coloca suas mãos atrás das suas You know, costas. stop resisting. Stop. Is anybody gonna, like, get real here? Really? Relax. No one's gonna get real? Wow. Come on. Ó, no Not fim, relaxed at no all. fim das contas, ela foi presa, você tá vendo? O Departamento de Polícia divulgou na sexta-feira essas imagens que você tá vendo. O policial pediu que ela fosse para fora ou que colocasse uma máscara. Ela recusou. Daí ela falou, o que você vai fazer? Você vai me prender? Aí o policial Businesses have the right pegou to e falou use assim, é isso aí mesmo. You're not wearing a mask. That's their choice. Awesome. Vou te prender por intrusão, por invasão de propriedade. Ma'am, E aí é we're gonna isso. do this the easy way or the hard way? What are you gonna do, arrest me? Yes, for intruding on premises. E aí, enquanto o policial tirava as algemas, ela se afastou e começou a caminhar em direção à porta, como você viu ali. Depois de ser algemada, ela ainda reclamou que o pé estava ferido. E aí ela falou assim, ó, a brutalidade policial aqui mesmo, gente, disse ela aos outros clientes do banco. A resposta de não, não e não puderam ser ouvidas das pessoas que estavam lá. Quer dizer, as pessoas que estavam no banco, que são essas pessoas que estão aqui, ó, tá vendo, ó, na fila? Todo mundo de máscara, ó, tem 1, 2, 3, 4, gerente de máscara, o outro gerente aqui atrás de máscara, todo mundo de máscara. E a Gracinha aqui sem máscara. Por que esse tipo de reação? Ela fala assim, ó, eu posso ficar no lugar público. Daí o policial fala, não, aqui não é um lugar público. Olha lá, ó, ela pega ali, e ali mesmo ela vai, tá vendo? Enche a tela de novo, Tony, para as pessoas verem, olha só. Olha lá, ó. E você vê que todos os lugares que a câmera aponta, todas as pessoas estão usando máscara. Custa seguir regra? Custa seguir a lei? Não, né? E passa por esse carão, essa vergonha depois, porque você sabe o que acontece, né? Isso aí tá rodando o mundo agora, né? E vou ser muito sincero, várias pessoas seguem fazendo a mesma coisa em todos os lugares. Várias pessoas continuam fazendo isso, dizendo que não pode, dizendo que não quer. São as famosas Karens que a gente chama aqui, né? Então, ó, eu tô fazendo assim porque é para tirar do ar esse negócio aí que eu já nem quero mais que fica dando mau exemplo. Agora, se você quiser passar esse carão desse tamanho, fica à vontade. Eu be my guest, né?
vai ficar famoso. Essa aqui é a história, né?